A paz de Cristo, tudo bem aí? Sim, espero que estejam todos bem. Nós agora vamos compartilhar da reflexão sobre a palavra de Jesus, sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero compartilhar com vocês na carta de Paulo aos Filipenses 4, a partir do versículo 6, tá? Filipenses 4, verso 6 até o 9, tá bom? Abre sua Bíblia aí, abre seu smartphone, por favor, me acompanhe, tá bom? E eu quero desde já orar ao Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, neste momento eu te entrego essa comunhão, isso que está acontecendo entre mim e os meus irmãos, mesmo que de forma remota, mas o Senhor tem nos aproximado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos alimentado. Eu quero te pedir, Senhor, que o coração dos teus filhos, da tua igreja, esteja aberto para receber e absorver aquele ensinamento que o Senhor tem direto para o nosso coração. Pai querido, me coloca à disposição do teu reino, Senhor Jesus, e te peço, ensina-nos a cada dia nos a chegarmos mais a ti, a cumprir o teu querer. Espírito Santo, santifica-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, Senhor. Amém. Vamos ler então? Eu quero falar com vocês, eu não vou ler agora não, vou ler no ponto a ponto, vai ficar melhor assim. Quero falar com vocês sobre um mal muito presente nos dias de hoje e ainda mais nesse tempo de pandemia, que é a ansiedade. A ansiedade, ela pode ser definida como um grande mal-estar físico ou psíquico, tá bom? Uma aflição, uma agonia ou até mesmo uma sensação de estrangulamento. Algumas pessoas sentem a ansiedade tão intensamente que ela começa a expressar no seu corpo sintomas gerados pela ansiedade, que começou na sua mente. Então, alguns começam a desenvolver úlceras gástricas, outros disenteria intestinal, dores no estômago, enxaqueca, dor de cabeça, insônia, outros erupções na pele, no canto da boca, tá? Com a baixa imunidade ou também fruto de ansiedade. E aí é uma série de doenças que a gente pode chamar de psicossomáticas, que começam na mente e desabrocham no corpo. E Paulo parece, né, que é algo do nosso século. Não. Paulo, há quase 2000 anos atrás, está falando com a igreja de Filipos, com os filipenses, para que eles não estejam ansiosos. Então, não é algo novo, tá? Isso é antigo. O que muda é que hoje nós temos acesso à informação sobre as várias doenças que existem, nós temos acesso, inclusive, ao modo de tratamento, né? O que esperar de um tratamento, né? A forma, né? Até uma bula de um remédio, você pode ir no Google e pesquisar várias vezes, né? Eu estou sentindo isso, que remédio tomar, o que esperar de reação desse remédio. Então, Paulo ele vem dando uma receita médica e espiritual que vai cuidar do corpo e da mente e fortalecer o seu espírito, né? Então, vamos ler, né? Eu quero ler com você que o versículo 6 diz assim, Filipenses 4, 6 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Detalhe. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco.
Amados, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma, tá? E ele recebeu uma visita de um irmão na prisão. Ele recebeu uma visita de um irmão chamado Epafrodito. E esse irmão levou para ele algumas doações, ofertas, né? Porque ele estava passando necessidades, ele precisava se manter lá. E ele levou ofertas e levou também cartas, escritos, né? Falando de como estava a igreja, porque em uma das suas missões, Paulo havia iniciado o evangelho naquele lugar. Então, Epafrodito traz as ofertas e traz notícias do andamento daquela igreja, de como estavam aqueles crentes. E eu acredito que na conversa deles, em algum momento, né, esse irmão, Epafrodito, falou com Paulo sobre o comportamento dos irmãos, a ocupação, o que passava-se no meio daquela igreja, quais eram as preocupações, qual era o proceder diante dos desafios da vida, né? Um relatório, pode-se dizer assim. E Paulo escreve carta a essa igreja, que seria trazida por esse irmão, e ele começa dizendo, né, com base nos relatos, ele começa dizendo no versículo 6 assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele não diz aos crentes de Filipenses, ele não diz a nós nestes dias, isso pode, aquilo não pode. Ande ansioso por isso, mas isso é irrelevante. Não, ele diz coisa alguma, né? E entende-se que Paulo está dizendo que o estresse, né, em níveis normais, a preocupação em níveis normais é aceitável. Existe um limite de normalidade, certo? Existe aquilo que é para você fazer e aquilo que é da parte de Deus realizar, certo? E para que o seu coração esteja tranquilo com relação a isso, de que a sua parte você está fazendo e que as outras coisas estão confiadas em Deus, tá? Então, existem formas da gente aliviar o nosso estresse, né? A nossa, vamos dizer, ansiedade em nível aceitável, que está ao nosso alcance, né? Existe uma ação humana, uma participação sua e minha, né? Por exemplo, quando você se preocupa em ter uma boa alimentação, né? Você escolhe não comer alimentos que acelerem o seu metabolismo, acelera ou desacelera, você pode escolher isso. Você pode escolher alimentos termogênicos, né? Alimentos que te dão saciedade, ou que vão te acalmar, ou que tem muita carga de cafeína, alimento natural, tô falando natural, que vai acelerar o seu nível de atenção, de concentração e até mesmo de estresse. Talvez caiba você tanto acrescentar quanto retirar da sua alimentação. Aí vai o seu particular. Paulo está ensinando isso pra gente. E também ele fala sobre, dentro desse limite humano, dessa dosagem que você pode exercer, você também pode tanto cuidar da sua alimentação como a prática de exercício. A gente sabe que a prática de exercício, você libera hormônios que te trazem a sensação de bem-estar. Eu anotei aqui, ó, endorfina, né, sensação de bem-estar e prazer, serotonina, adrenalina e leptina. São simplesmente hormônios que você libera naturalmente, você não precisa injetar ou comprar e tomar de forma sintética. Você libera com o simples fato de você fazer exercício, o seu corpo produz, libera. Aí dá aquele cansaço gostoso, aquela vontade de dormir, aí quem tinha insônia já dorme com mais facilidade, né? Quem anda meio sisudo já esboça aquele sorriso, bem-estar, leveza. São algumas coisas que na sua rotina você pode incluir, tá? Para diminuir o seu nível de estresse, para que ele não evolua para um quadro de ansiedade, tá bom? Mas aí, Paulo, ele vem dizendo pra gente assim, ó, não andeis ansioso por coisa alguma, né? Ele está dizendo assim, ocupe-se, fuja da ociosidade. O que é o ócio? É simplesmente você ficar à toa, sem ter nada para fazer. E nesse ócio, tá? Que até às vezes você quer descansar, mas descanso demais
Pelo amor de Deus, né, gente? Tem dia que eu tô aqui, não tem que fazer alguma coisa. Eu vou até capinar, arrancar mato com a mão. Eu preciso me ocupar, eu preciso fazer algo de produtivo. Preciso me sentir útil. O ócio, ele não é positivo, sabe? As coisas precisam ser dosadas. Nem trabalhar demais, nem ficar à toa demais. Nem comer de menos, mas também não comer demais, ok? Então, ocupe-se. Fuja da ociosidade. Fuja do ficar à toa, pura e simplesmente por um tempo muito prolongado. Só um pouquinho, tá bom? Só um pouquinho. Então, Paulo vem dizendo assim à igreja de Filipe: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí você me diz, Raquel, como nos dias de hoje eu não vou andar ansioso por coisa alguma? Como? Paulo vem dizendo assim, ó, no versículo 6, ele diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como? Ore. Uma válvula de escape para o seu estresse e para a sua ansiedade é o ato de orar, tá? Efésios 6:18 fala: sejam conhecidas diante de Deus suas petições e orações. Ore. Se você está ansioso, ore. Sabe, as nossas petições, as nossas necessidades, as nossas angústias, elas devem ser conhecidas, apresentadas, levadas diante de Deus no nosso momento de oração, que nada mais é uma conversa com o Pai, uma conversa com Jesus Cristo, uma conversa com o Espírito Santo. Amém? Seja conhecida diante de Deus, não seja conhecida nos grupos de WhatsApp, não sejam conhecida nas redes sociais. Sejam conhecidas diante de Deus. Quantas das vezes as pessoas colocam em redes sociais, orem por fulano, pede oração nos grupos, mas ela mesma não ora. Ela mesma não fala com Deus. É a necessidade de falar com pessoas. Mas Paulo está dizendo, você tem que ter a necessidade de falar com Deus, porque é Ele que vai resolver a sua necessidade, através da sua oração. Amém? Então, orem. Oração e súplica. Então, quando fala assim, orem, aí tem aquela passagem que diz, orando em todo o tempo, orai sem cessar. E eu quero observar com você oração e súplica. Eu entendo que existe uma intensidade, existe uma pegada mais firme quando fala em súplicas. Eu estou orando em todo o tempo, eu estou indo e vindo, dirigindo, cozinhando, lavando, executando determinada função, mas eu estou com meu pensamento ligado em Deus, orando em espírito. Agora, em súplica. Súplica, aí eu entendo que é algo mais intenso, é algo bem objetivo, específico. E eu trago para você, por exemplo, Daniel 6, do 1 ao 13, ele era um rapaz que ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava em espírito, ele andava em espírito, mas ele tinha um propósito, uma rotina, aí entenda súplica, um a mais, uma dedicação a mais na oração, tá? Em que ele orava 3 vezes ao dia, sabe? Ana, ela fazia uma oração em que o sacerdote Eli olhou para ela e achou que ela estivesse bêbada e repreendeu ela no templo. Mulher, por que você bebe? Porque se você se comporta dessa forma, e ela, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, a minha alma está quebrantada diante de Deus, eu estou suplicando por algo que a minha alma deseja, e eu estou me derramando, eu estou em súplicas diante do Senhor. Oração e súplicas. Talvez você tenha orado em todo o tempo, continuamente, mas algumas coisas na sua vida você não vê acontecer, não é porque a sua oração de todo o tempo não seja eficaz, não, Deus está te ouvindo, mas talvez seja necessário também você atentar para a súplica. Talvez seja o momento de um quebrantamento tamanho na nossa nação, na nossa igreja, na nossa família, sabe? É diferente, quer ver um exemplo muito comum que eu tenho vivido? Eu vejo noticiário e tá lá os doentes de Covid, Senhor, tem misericórdia.
Senhor, afasta da tua igreja, guarda meus amigos, guarda minha família, meu esposo, meu filho, minha mãe, meu pai, que são idosos, meus sogros, Senhor, guarda. Aí chegou pertinho, eu tenho uma amiga que ela está entubada no Hospital São José. Aí, minha filha, saiu da oração comum, como estilo de vida, e passou para súplica, 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 súplica diretamente. Fora da minha rotina de oração, é arrumar tempo, criar exceções, porque eu preciso suplicar. É urgente, é urgente, é urgente. Eu preciso da resposta de Deus sobre a vida da minha amiga. Vocês estão entendendo? Então, oração e súplicas. E ele fala também que dentro de orar, suplicar, há um momento de ação de graça. Ação de graça dentro da oração, mas eu ainda estou pedindo, sim, ações de graça. Com as ações de graça, é um momento em que na sua oração você começa a trazer à memória aquilo que te traz esperança. Você começa a ressuscitar, tanto na palavra, quanto nos testemunhos, quanto na sua própria vida e tudo que você vê em torno, tudo aquilo que Deus fez. Então a sua oração diante do Senhor, ela toma um viés de ações de graça, de reconhecimento por tudo que Ele fez, por tudo que Ele pode fazer, pela grandiosidade, pela soberania, por respostas de oração ou simplesmente para demonstrar a sua fé, a sua confiança, a sua dependência, a sua certeza de que através da oração, o Deus a quem você clama pode te responder. Então, ore, suplique e dê ações de graças no seu momento de oração. Sabe, é aquele momento em que você está orando, Senhor, cura o meu parente, cura o meu amigo, cura a minha amiga, porque o Senhor já curou a minha mãe, o Senhor curou um cego, o Senhor curou um paralítico, e o Senhor pode, o Senhor é capaz. Você está agradecendo, reconhecendo e exaltando o nome do Senhor, tudo na sua oração. Amém? Então, se você anda ansioso, ore, suplique e agradeça ao Senhor Jesus. Que aí, geralmente, quando você levanta da sua oração, quando você sai desse momento de oração, você já sai mais leve. Então não tem como você ter ansiedade, entendeu? Se havia algum nível de ansiedade te cercando, te rodeando, com certeza você já mandou para bem longe. E no versículo 7, Paulo diz assim, ó: a paz de Deus guardará. A paz de Deus guardará. A palavra guardará, guardará o quê? Deixa eu ler para você. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só. A paz de Deus guardará. Eu queria que você pensasse na palavra guardará como um termo militar, e aí você imagina um sentinela. Não tem quando você entra num quartel, num lugar bem guardado, e tem lá um sentinelazinho numa janelinha, e que ele te vê, mas você não vê a pessoa que está ali dentro. Você não tem noção da dimensão da pessoa que está ali dentro, mas ele está te vendo. E eu imagino a paz de Deus como um sentinela na torre de vigia, que é o seu coração, e ela fica ali. A paz de Deus, vamos pensar comigo. Não entra pensamento de vingança, desejo de morte, sabe? Sentimento faccioso, rebeldia, sentimento de violência. A paz de Deus está guardando seu coração. Desespero, falta de fé, sabe? Não entra. No seu coração não entra. Vai bater e voltar, porque vai te procurar. Esse tipo de coisa vai te procurar, procurando guarida, morada no seu coração. Mas se você tiver orado, suplicado e agradecido, a paz de Deus, olha o próximo passo, a promessa, a paz de Deus guardará o seu coração. Aí o Senhor ele já toma conta do seu ser. Ele já te blinda, ele já te guarda, ele te dá um diferencial, que aí é que está o diferencial, porque o povo de Deus passa por pandemias, por situações inesperadas, com um posicionamento diferente do povo do mundo que não conhece a Deus. A paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente
como um sentinela guarda a entrada e a saída de uma fortaleza, sabe? Não vai entrar falta de fé, desespero, desânimo, sabe? Blasfêmias, sabe? Não vai entrar no coração do filho e da filha de Deus, amém? A paz de Deus é uma promessa, que diz assim, ó, em Romanos 5, 10, 14, diz assim, ó, e se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com a morte de Cristo, alegremo-nos na relação que Deus estabeleceu conosco. O Senhor, Ele nos reconciliou. Ele nos reconciliou e nós temos a paz de Deus, sabe? Eu queria que preste atenção aqui numa coisa. Eu quero diferenciar com você paz com Deus, que está descrito aqui em Romanos 5, 10, 14. Nós estávamos distantes de Deus, nós éramos inimigos de Deus. O sacrifício de Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. Então, nós temos paz para com Deus. E essa paz, ela está relacionada a um acesso, a um estado. Eu estou de bem com Deus, eu estou de paz com Deus. Eu tenho acesso a Ele, eu tenho livre comunicação com o meu Deus. Ele me recebe, o caminho pelo qual eu vou até Ele é Jesus Cristo. Nós fomos reconciliados. Paz com Deus. E quero que você entenda um outro ponto, a paz de Deus. Paz com Deus, acesso, estado, condição de cristão. E paz de Deus é algo que Ele ministra sobre a sua vida. Ele derrama sobre o seu coração em momentos de adversidade. Então, eu posso entender que no meio de nós, na nossa comunidade, eu posso ter crentes em Jesus que tenham paz com Deus, um estado de acesso, de liberdade a Deus, mas não tenham a paz de Deus, que tenham um comportamento totalmente não condizente com o que se esperava dele. Ele não recebeu a paz de Deus. O coração dele está angustiado, o coração dele está temendo a morte, o coração dele é como se ele não soubesse o que será dele depois da morte, o coração dele não tem paz para esperar, para confiar, para entregar. Ele tem paz com Deus, mas no coração dele não tem a paz de Deus. E aí você entende que muitas das vezes pessoas que se dizem cristãos estão desesperados, estão desestruturados, muitas vezes mais do que pessoas mundanas, pessoas que não conhecem a Jesus, porque eles não têm alimentado o seu espírito, sabe? E não têm experimentado essa paz de Deus, sabe? E essa paz de Deus você pode observar na trajetória de Jó, quando ele fala que tudo que aconteceu sobre a vida dele foi permissão de Deus. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Tal provação como nosso irmão Jó passou, eu não vi ainda um ser humano na nossa época que tenha vivido, tenha passado por isso. Mas em todas as situações, Jó amaldiçoou o dia em que ele nasceu, sabe? Vamos lembrar mais ou menos, ele perdeu 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Ele perdeu todos os seus bens. Ele era um dos homens mais ricos do Oriente. Ele faliu, perdeu tudo. Gado, criação, posses, criados, servos. Ele perdeu tudo. Só sobrava sempre um para vir trazer a notícia ruim, sabe? E ele... Muitas das vezes, nas nossas orações, nas nossas súplicas, a gente vai realmente amaldiçoar a nossa própria vida, assim como Jó, o dia em que ele nasceu. Mas a Deus não. Eu posso dizer, Senhor, eu não mereço, Senhor, eu sou falha, eu sou pecadora, eu não mereci estar aqui, ter chegado até aqui, mas a sua graça, ela me alcançou, ela me lavou, e o Senhor é digno, é merecedor de toda a honra e toda a glória, porque o Senhor, em toda a sua soberania, olhou para mim. Eu não consigo entender, não consigo explicar
sabe? Você pode estar nesse momento se maldizendo, sabe? Identificando toda a sua fragilidade, toda a sua humanidade, toda a sua tendência pecaminosa, e você não entende como Deus te ama. Como pode? Como pode tanto amor, tanta graça, oportunidades de recomeço, reconstruir minha vida, minha família, os meus sonhos, mudar a minha mente, mudar a minha trajetória, de onde o Senhor me tirou, aquilo que eu era, minhas expectativas eram essas. Então você pode estar nesse momento se maldizendo, mas a Deus Jó não amaldiçoou. Ele não disse: eu viro as costas, eu deixo de confiar em ti. Que nos seus lábios, meu amigo, minha amiga, nunca essa palavra venha sair, sabe? Se quebrante, sabe? Se diminua, se humilhe diante do Senhor, reconhecendo a sua pequenez, a sua imundícia, a sua necessidade de ser lavado pelo sangue, pelo Espírito Santo de Deus, de ser reconstruído pedacinho por pedacinho, mas que em todos os momentos a sua convicção de quem é Deus esteja bem aqui, ó. Ele é Deus, ele não muda. Ele não muda, ele não muda, eu posso mudar e aliás eu preciso mudar, mas ele permanece, ele é soberano, ele é vivo, ele é justo, fiel, ele é imutável, então pode passar tudo, pode vir pandemia, pode vir as doenças que virão coisas piores, mas ele continua no controle, ele continua sendo Deus, amém? E isso te dá paz, isso anima a sua fé. Sabe? É muito comum em qualquer situação, deu uma topada, viu um acidente, bota a mão na cabeça. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! A sua alma, ela clama por Deus, ela tem sede do Deus vivo. Ela procura um Deus a quem adorar, a quem servir e que seja o Deus da sua salvação, o Deus da sua regeneração, o Deus que te reconstrói, que te dá oportunidades. Amém? Então, a paz de Deus a gente sente, a gente desfruta. E eu quero que você tenha essa oportunidade e que você abra o seu coração para isso, sabe? Ter paz com Deus. Temos paz com Deus, temos acesso a Ele. E ter a paz de Deus, que é um sentimento que está aqui dentro de nós. O mundo conhece paz como ausência de conflito. O povo de Deus conhece uma paz que excede todo entendimento, que supera toda explicação, todo entendimento. Por isso que um doente terminal de câncer, quando ele tem a paz de Deus, ele é sereno, tranquilo e confiante, sabendo para onde ele vai, sabendo nas mãos de quem ele está. É paz aqui dentro, independente da ausência de conflito aqui fora, sabe? E nós precisamos confiar, descansar e desfrutar da paz com Deus e da paz de Deus nos nossos corações. E aí sim, quando você chega num lugar, poxa, quando você chega uma paz. Eu gosto de conversar com você. Nossa, as reuniões na sua casa, as reuniões com os seus amigos são tão agradáveis, eu sinto uma coisa tão boa. Bobinho, ele não sabe que é o Deus de paz que está em você. Amém? E aí você começa a contagiar, as pessoas começam a desejar, a ver e ouvir e observar a sua prática e começam a desejar conhecer o Deus de paz. Amém? A paz de Deus é um estado da sua alma e do seu espírito. Glória a Deus. No versículo 8, ele diz assim, ocupe a sua mente. Diz assim, e o que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se há algum louvor, isso ocupe a sua mente. Fuja da ansiedade orando.
Fuja da ansiedade, ocupando a sua mente com as coisas de cima. Comece a pensar no céu. Comece a pensar e quando você chegar lá, você vai ver Jesus Cristo. Você vai ver os heróis da fé. Você vai adorar ao Senhor junto com os anjos. Olha que maravilha. Começa a lembrar, sabe, que apesar do diagnóstico, o seu nome está escrito no livro da vida. E que ele foi preparar um lugar, mas ele volta para te buscar. E que enquanto ele foi, ele não te deixou sozinho. Ocupa a sua mente com coisas boas. Começa a pensar em coisas boas. Repreenda da sua mente pensamentos de morte, pensamentos de facção, de desejar o mal, desejo de vingança, dar prejuízo, dar respostas. Não! Que isso não pode ocupar a sua mente. Isso vai te trazer estresse, ansiedade, isso vai jogar a sua alma no inferno. Ocupe a sua mente com coisas do alto, com coisas boas, com pensamentos bons. Leia um bom livro, leia a Bíblia, reflita, pense, reescreva, faça resumos de passagens bíblicas, sabe? Vai lá nos evangelhos e começa a escrever um diálogo, uma peça sobre aquela determinada passagem. Reflita, faz igual o boi que fica ruminando, ele come e depois ele volta, ele começa a mastigar novamente, sabe? Vai se deliciar com a palavra do Senhor. Ocupe a sua mente com coisas boas. Grande parte da ansiedade, sabe? Começa aqui, ó. A palavra diz aqui, diz assim que aquilo que você pensa na sua mente, assim você é. E eu quero te convidar a pensar que você é mais que vencedor, que você é filho, filha de Deus, que o Senhor ele te guarda, te sustenta, que você não vai passar fome, você não vai morrer por um vírus, entendeu? Ocupa a sua mente com coisas boas, tá? Fale com pessoas que te ministrem, que declare sobre a vida coisas boas. Para de andar com gente que vai trazer sobre a sua vida pensamentos ruins, fofoca, maledicência, disse-me-disse. Foge disso, porque isso é igual carrapicho, isso pega. E de repente você está lá, muitas das vezes eu entro no Facebook assim de boa. E aí eu começo a ver uma postagem daqui, uma postagem dali, fulano joga piada e o outro responde, e eu presto atenção em mim, daqui a pouco eu já tô com, assim, sabe, um coração meio ansioso, um sentimento assim, tem que dar resposta, isso é o quê, isso aqui. Aí eu já tô dando opinião sobre aquilo que eu tô ouvindo lá, tá me contaminando, se afasta disso. Talvez seja a hora de você ter menos redes sociais e ter mais palavra, momentos com a palavra. Ou que nas suas redes sociais hajam mais filhos de Deus interagindo com você, compartilhando com você palavras de vida, sabe? Que às vezes se você entrar numa de que você está lá para fazer a diferença e não fizer, você está se expondo a uma radioatividade, a algo que vai te consumir e você vai perder a sua identidade em Cristo Jesus, sabe? Então, a gente tem que ver bem, sabe? Eu anotei aqui, refletir. A Bíblia nos ensina a refletir, meditar e pensar nas coisas do alto. Trazer à memória aquilo que te traz esperança. Treine a sua mente, tá? Treine a sua mente a pensar nas coisas do alto. Para cada diagnóstico negativo, você vai colocar uma promessa de Deus sobre a sua vida. Para cada notícia ruim, você vai dizer que o meu Redentor vive. O Senhor não me abandonou. O Senhor continua no controle. Ele continua no controle, apesar de parecer que está tudo fora do controle. É a sua fé que vai te dizer isso. É a sua confiança em Deus que vai trazer isso sobre a sua vida. E você vai sim passar a agir de acordo com aquilo que emana de você.
Amém? Então, procure ocupar a sua mente com as coisas do alto, coisas que te tragam esperança, coisas que anime e alimente a sua fé. Leia a Bíblia, reflita, veja filmes evangélicos. Eu poderia te citar vários, tem a prova de fogo, o céu existe, Deus existe, uma razão para cantar, livros vários para você ler fora da Bíblia. Você tem documentários, você tem pesquisas onde a ciência comprova que o que está na Bíblia realmente aconteceu. Eu gosto muito de ver esse tipo de programa, porque a ciência ela questiona a Bíblia. E em vários momentos a ciência comprova fatos bíblicos. E é maravilhoso para mim, porque isso anima mais ainda a minha fé, sabe? E eu e meu filho, a gente gosta muito de ver esse tipo de programa, porque, olha, mãe, lá a arca existiu, em tal lugar tem indícios disso e disso, sabe? A questão do Mar Vermelho, muitas curiosidades bíblicas para você desvendar, ocupar a sua mente com coisas que vai acrescentar, sabe? Que vai aumentar, te motivar, inspirar a fé no seu coração. Se ocupe com as coisas do alto, não com as coisas dessa terra, porque aqui tudo é passageiro, tá bom? Então, vem dizendo assim, ó, gere fé, não se exponha à radioatividade. Primeiro, ore, ocupe a sua mente. E no versículo 9 ele vem dizendo assim, ó, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então, vamos lá? Ore para fugir da ansiedade. Vamos repetir? Ore, ocupe a sua mente, pratique. Ore, ocupe a sua mente, pratique a palavra. Pratique o que vistes, o que você tem visto Deus fazer. O que ouvistes, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E também pelo que vistes eu fazer. Paulo está dizendo que Paulo aqui está se colocando como exemplo, como testemunho vivo da palavra de Deus. Pratique, pratique. Pare de ser apenas crentes teóricos. Ele está dizendo assim, Filipenses, igreja de Filipenses, deixem a teoria e partam para a prática. Nós estamos vivendo no século 21, no ano de 2021, um tempo de prática total. Prática, prática, prática o tempo todo. Praticamente, a gente estudou o GF na terça-feira e a gente estava pontuando no grupo o quanto aquilo é evangelho prático. A nossa vida, ela precisa ter a prática do Evangelho em Cristo Jesus. A fase da teoria, a fase do ler e guardar a Bíblia na estante cheia de poeira, já passou. Nós somos carta, nós somos testemunhos vivos de Jesus Cristo, sabe? E a gente precisa pôr em prática e entender que tanto eu olho para alguém, eu olho para vocês, eu olho para vocês e observo a maneira de vocês viverem. E me inspiro e me corrijo, sabe? Vocês me influenciam. E eu também tenho que entender que eu influencio alguém. Porque no Evangelho não existe campo neutro. Ah, eu não quero me posicionar. A sua falta de posicionamento já é um posicionamento. As pessoas, quando olham para você e entendem que você é um filho e uma filha de Deus, e você não se posiciona como tal, você já escolheu um lado, sabe? Então é tempo de pôr o Evangelho como prática de vida diária. Saber que tanto nós nos espelhamos, nossos líderes, nossos pastores, em Jesus Cristo em primeiro lugar, nos nossos irmãos, uns nos outros, como também as pessoas se espelham em nós. E aí vai a responsabilidade
de que quando alguém olhar para você, seja alguém que realmente ora, ocupa sua mente com coisas do alto e pratica o evangelho, sabe? E que o final de tudo isso tem um presente. Olha só. E o Deus de paz será convosco. Nós caminhamos aqui, ó. Nós éramos inimigos de Deus. Agora nós temos paz com Deus. Acesso, estado de acessibilidade. E depois nós temos dentro de nós a paz de Deus. E para fechar, maravilhosamente, nós temos o Deus de paz. Olha que maravilha, glória a Deus. Nós temos o Deus de paz. Será convosco. O Deus de paz vive em nós. Nós temos paz com Deus. Nós temos a paz de Deus. E temos o Deus da paz vivendo em nós e através de nós. Olha, eu quero te dizer, não ande ansioso por coisa alguma. Você tem acesso a Deus. A paz de Deus virá sobre você. E o Deus de paz está aí com você agora. Ele está aí. Você pode sentir o Deus de paz aí com você. Você pode sentir quantas das vezes você pensa em voltar atrás, os sentimentos de desespero, né? Vem tomar conta e a preocupação começa a tomar um vulto maior do que o normal. Aí a paz de Deus vem e guarda sentinela no seu coração. Limite, parou por aqui, até aqui é onde o meu filho pode suportar. Chega, daqui não passa. Amém? E o próprio Deus de paz está caminhando com você, está vivendo em você e através de você. Então, nós não temos motivo, sabe? Se a gente observar e praticar, a gente não tem motivo para viver com ansiedade. E eu quero te fazer uma pergunta, eu quero te fazer um pedido. Examine-se. Faz aí um autoexame, faz uma análise de si mesmo. Vai se analisar, como diria a canção. Se analise. Se você anda ansioso, com problemas te consumindo, tirando a sua paz, e você não sente a paz de Deus, você não tem equilíbrio, você não tem direcionamento para poder gerir os problemas que vêm sobre a sua vida. Tá faltando alguma coisa, sabe? O Deus de paz será convosco. Examine-se. Será que a sua ansiedade talvez não seja saudade de Deus? Talvez seja a saudade de um relacionamento, sabe? Se orar, confiar e descansar, ocupar a mente, ações de graça, nos aproximam de Deus. E por que que nós, muitas das vezes, a gente se esbarra com muitos dos nossos num quadro de ansiedade, sabe? Antes, examine-se. Antes de você ir ao médico, antes de você tomar Rivotril, Laxotan, qualquer tipo de medicação. Não estou dizendo que não vai, não estou falando que não deve ser usado. Tudo no seu tempo e em casos específicos. Eu só estou te pedindo que antes que você lance mão desses recursos, você se examine. Será? Será que a causa da minha ansiedade é porque eu não tenho tido uma prática de oração, de gratidão diante do Senhor? Será que eu tenho me exposto a toda porcaria que passa por aí, todo tipo de imundície? Eu tenho me sujeitado, eu tenho me exposto. Tem lugar que não é para você sentar, tem situações que não é nem para você estar ali e você está se expondo. Não tem como você sair daí limpo, com o coração em paz. Vai sair contaminado. Será que a causa da minha ansiedade não é saudade de um relacionamento sincero diante do Senhor? E aí depois que você fizer a sua análise, se ainda assim
você fizer todo esse passo a passo que Filipenses 4, de 6 a 9 nos passa, e você ainda continua ansioso, aí sim você procura um médico, uma medicação, uma ajuda terapêutica, um psicólogo, um neuro, um psiquiatra, enfim. Mas antes faça essa reflexão, se examina. A palavra diz assim, por isso que há entre nós muitos fracos e doentes. Ainda fala assim, e muitos que ainda dormem, ainda tem um estado de dormência, sabe? Que está vendo tudo isso acontecendo, o seu próprio estado, mas está dormindo, não reage para procurar vida em Deus, para procurar paz em Deus, a paz de Deus e o Deus da paz, sabe? Então, examine-se. Sabe, o examinar não é só para o momento da ceia, não. É um examinar diário, dia a dia, é todo o tempo, sabe? E vira e mexe, você vai achar ponto ruim, ponto fraco, ponto ruim, ponto fraco. E aí você vai limpando, limpando, o Espírito Santo está contigo. Ele te ajuda, ele te esforça, ele te santifica, ele te anima, tá bom? Então, não andeis ansiosos. Seja livre, seja liberto de toda ansiedade, de tudo aquilo que quer te prender, quer te dominar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba liberdade, receba vida, receba renovo, receba direcional da parte de Deus, sabe? E aprenda, pratique tudo que vistes, ouvistes, tens como testemunho e geras como testemunho. Amém? Então, fiquem com Deus, tá bom? Sem ansiedade, por favor. Tchau.